Pai do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre o módulo Bibliologia, né? Nós estamos estudando os livros históricos e poéticos, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro de Ruth, né? Eu estou até fazendo esse vídeo para os irmãos que perderam a aula lá, não deu para assistir, então nós vamos fazer esse vídeo. Então nós vamos trabalhar um pouquinho no livro histórico de Ruth, né? O livro de Ruth, a história de Ruth, na verdade, os seus acontecimentos, eles vão acontecer no período dos juízes. Então você vai ter na data ali aproximadamente entre 1050 e 500 a.C. Embora o autor do livro de Ruth seja desconhecido, a tradição rabínica sugere que tenha sido Samuel. Isso aí está no módulo dos irmãos, só os irmãos acompanharem. Nós temos o texto base, que seria o capítulo 1, verso 16 e 17. Depois você confere aí na sua Bíblia, né? Na verdade, deixa eu ler para vocês para ficar mais fácil aqui, ó. Então Noemi a aconselhou, olha, tua cunhada voltou para junto do seu povo e para o seu Deus, volta também com ela. Ao que lhe respondeu Ruth, não instas comigo para que te abandones e deixe de te seguir, pois onde quer que fores, eu irei, e onde quer que pousares, ali eu pousarei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Então este, na verdade, é o texto base do livro de Ruth, onde você vai ver uma gentia, onde ela se converte ao povo de Deus, né? E aí tem todo o desenrolar que ela vai entrar na genealogia do Messias, é algo muito interessante. Nós temos, dentro do livro de Ruth, 3 pontos fundamentais, que é o que eu quero trabalhar com você neste vídeo. Então, o primeiro ponto fundamental que eu quero destacar, se possível, seria interessante você anotar, é que quando falta liderança espiritual, o povo se desespera. Como nós estudamos no livro de Juízes, né, no histórico de Juízes, você vai perceber que o livro de Juízes ele é marcado por justiça e misericórdia. Então, o povo se desviava, o povo se desligava de Deus, deixava de servir ao verdadeiro Deus, e com isso, o que acontecia? O juízo vinha. Né? O povo, em vez de dominar os povos da terra, eram dominados. E aí eles clamavam a Deus, Deus então agia com misericórdia. Então, os dias de Juízes foi um tempo de instabilidade política, opressão econômica, corrupção moral e apostasia religiosa. Então, vale destacar como primeiro ponto que é quando falta liderança espiritual, o povo se desespera. Nós podemos aplicar isso em várias áreas da nossa vida. Por exemplo, dentro da nossa igreja. Se faltar liderança espiritual, todo o povo vai acabar se perdendo, todo o povo vai acabar, alguns se desesperando e outros se corrompendo. Dentro da nossa casa, se faltar liderança espiritual, meu irmão, toda a casa vai virar um tremendo caos. Por quê? Porque nós não somos simplesmente líderes do nosso lar, como pais, mães, enfim, né, o responsável pelo lar. Nós precisamos guiar esse povo à presença de Deus. Então nós somos uma espécie de líder espiritual. Você, homem, você é o sacerdote da sua casa, né? Você, irmã, que Deus te constituiu dentro do seu lar, você tem a obrigação, você tem a função de guiar os teus filhos nos caminhos do Senhor, de levar a tua família ao altar de Deus. Então, o primeiro ponto fundamental do livro de Ruth é que se faltar liderança espiritual, o povo se corrompe. A história de Ruth, como eu falei, se desenrola no período de Juízes, logo o período de Juízes não tem uma liderança espiritual e o povo está caótico. Vai gerar o quê? Um período de seca, um período de crise, um período de fome. O segundo ponto do livro de Ruth, que eu quero destacar com os irmãos, é que quando a crise chega, fugir nem sempre é a melhor escolha. Fugir nem sempre é a melhor opção. Então, nós vamos estudar dentro do livro de Ruth, um livro pequeno, mas com muita profundidade bíblica, é que na hora que a crise chegou, na hora que a dificuldade chegou, a família de Ruth, né, Abimeleque, o líder daquela família, ele vai tomar algumas atitudes, e essas atitudes nós vamos ver aqui. Então, nem sempre fugir é a melhor opção. Então, eu quero destacar aqui como, dentro desse segundo ponto, você teria algumas opções. Diante da crise, primeiro, você pode suportá-las
E quando eu digo suportá-las, eu estou falando de um contexto de, como a gente usa no popular, ir empurrando com a barriga. Fazer o quê? É assim mesmo, ó vida, ó céus, ó azar. E você vai suportando, e os dias vão se passando. O segundo ponto é que ou você pode fugir delas, e aí eu disse que fugir nem sempre é a melhor opção. Ou o terceiro ponto, você pode usá-las ao seu favor. Então, diante da crise, você tem três opções. Ou você suporta, ou você foge dela, ou você vai usar essa crise ao seu favor. Vale lembrar que o avião, para ele levantar voo, lógico, a turbina vai exercer toda a força que ele precisa, mas o avião ele precisa do vento contrário para poder dar um impulso, para ele poder subir. Você que já empinou muito pipa, vai saber, gosta de empinar pipa, naquela coisa de criança, você vai saber que um pipa só sobe se ele tiver a força do vento contrário. O vento tem que ser contrário. Então, dentro do nosso estudo, o que eu quero destacar para você? Diante da crise, você tem três opções. Ou você suporta, ou você foge, ou você usa isso ao seu favor. Então eu quero declarar sobre a tua vida, meu irmão. Não fuja e não viva, é assim mesmo, não. Usa isso que você está passando hoje ao teu favor. Porque quem sabe essa prova que você não está enfrentando hoje é o meio que Deus vai usar para que o nome dele seja glorificado sobre a tua vida. Então esse é o segundo ponto. Quando a crise chega, fugir nem sempre é a melhor escolha. Nós vamos então por terceiro ponto. Quando faltar pão na casa do pão, a solução não é abandonar a casa do pão, mas buscar aquele que tem pão com fartura. Então a mensagem do livro de Ruth é essa. Quando faltar pão na casa do pão, a solução não é abandonar a casa do pão, mas buscar aquele que tem pão para dar com fartura. Por que buscar aquele que tem pão para dar com fartura? Primeiro, nós vamos estudando o livro de Ruth. Aonde eles estão? Eles estão em Belém de Judá, né? Eles estão na terra da promessa, a terra da herança, a terra que emana leite e mel. Se foi Deus que prometeu a terra para eles, se foi Deus que os colocou lá, e se não está tendo pão na terra que é chamada terra que emana leite e mel, então algum problema tem. E o problema não é em Deus. Se você vai estudar a Bíblia, você vai perceber que o problema vem oriundo do período dos juízes. Por quê? Porque o povo se desviou de Deus, não tinha liderança espiritual. Então o que eu tenho que fazer? Abandonar a casa do pão? Não, de modo algum. Eu preciso me voltar àquele que tem pão com fartura para nos dar. Então, eu tenho aqui alguns pontos que vale a pena nós refletirmos. O primeiro ponto é que, diante da situação, Elimeleque fugiu para salvar a sua vida e na fuga ele encontrou a morte. Olha que ironia. Ele foge para salvar a vida, ou seja, período da fome. Talvez ele pense, se eu ficar aqui, eu vou morrer. Aí ele foge para salvar a vida e na fuga ele encontra a morte. Será que isso não tem acontecido conosco? Às vezes no desespero de querer salvar nossa vida, achar o que é melhor para nós, em vez de encontrarmos caminhos que nos dão vida, nós encontramos caminhos que são caminhos de morte. Por que eu digo isso? Porque eles estavam na terra da promessa, a terra que Deus havia dado. Se você vai estudar a etimologia do nome Abimeleque, Abimeleque quer dizer Deus é meu rei, ou meu Deus é rei. E muitas das vezes, na hora da bonança, é fácil nós declararmos Deus é meu rei, o Senhor é meu rei. E na hora da crise? Na hora da crise, às vezes a gente quer deixar a terra da promessa, mas na fuga, para salvar a vida, encontrou a morte. Então, cuidado. O segundo ponto que eu quero destacar nesse estudo de livro de Ruth é, em vez de se concentrar nas necessidades espirituais, ele buscou as necessidades físicas. Ou seja, a fome falou mais alto. Ele buscou refúgio em Moabe, a terra das opressões. Nós poderíamos estudar a origem de Moabe, tudo, mas para você entender, Moabe era inimigo de Israel. Então o que acontece? Abimeleque, não só ele, eu falo ele porque ele era o líder da família, o líder da casa, ele priorizou as necessidades físicas do que as espirituais, ou seja, os princípios espirituais. Porque ele está na terra da promessa, a terra que Deus prometeu. Mas a vontade de se alimentar, ou eu quero aplicar isso aqui, ao desejo da sua carne, falou mais alto. Quantas das vezes na nossa vida
o desejo da nossa carne está falando mais alto do que os princípios espirituais. E isso é perigoso. Quando nós nos concentramos mais nas necessidades físicas do que nas espirituais. Meu irmão, nós precisamos lutar contra isso. Por quê? Porque o Senhor nos falou na sua palavra. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida são as portas de entrada aonde o homem caiu no pecado, né? Desejou, cobiçou. Então nós precisamos aprender a valorizar princípios espirituais ao invés de dar a ênfase maior na necessidade da nossa carne. Quantos têm abandonado a fé? Quantos têm desistido da caminhada da fé, buscando apenas a necessidade física? Mas eu quero dizer, meu irmão, não abra mão de princípios espirituais. Foi Deus que te estabeleceu na terra da promessa, foi Deus que te colocou onde você está. Então não abra mão daquilo que Deus tem para a tua vida. Então, esse aí é o segundo ponto. O terceiro ponto que eu quero destacar com você é que Abimeleque, juntamente com Noemi, procurou segurança dos seus filhos em Moabe. Mas Moabe tornou-se a cova dos seus filhos. Olha que terrível isso, irmãos. Porque ele como líder da família, ela como a líder da família juntamente com ele, eles talvez olhem e dizem para os filhos, nós vamos sair daqui porque eu quero um lugar melhor para vocês. Nós vamos deixar a terra da promessa em busca de um lugar melhor para vocês. Mas buscou segurança aos filhos em Moabe. E Moabe foi o lugar onde os seus filhos foram sepultados. Quantas das vezes, na busca do melhor para os nossos filhos, nós, em vez de direcionarmos a terra da promessa, levamos a eles a caminhos que vão ser caminhos de morte. O que eu digo com isso? Muitas das vezes, irmãos, nós nos preocupamos em dar tudo para o nosso filho aqui nessa terra, mas não temos preparado os nossos filhos para viver uma vida eterna com Cristo. É importante você se esforçar para dar o melhor estudo a ele. É importante você se esforçar para colocar ele na melhor faculdade. Mas deixa eu lhe dizer um negócio para você. Se você não estruturar o teu filho naquilo que é a promessa de Deus para a vida dele, naquilo que é a terra da promessa, a Canaã celestial, ele vai se preocupar em simplesmente viver aqui nessa vida, conquistar somente aqui nessa vida. E não é isso que Deus tem. Então, são aqui algumas lições do livro de Ruth, que é para você refletir, para você entender. Existem lições valiosas que você, estudando em casa mesmo,